nesta terça-feira. Vamos seguir, claro, com toda a equipe da CNN Brasil mobilizada para esta cobertura no Rio de Janeiro e com as repercussões no Brasil, detalhar tudo o que sabemos até agora a respeito desta mega operação policial e entender todos os impactos que ela já está causando, não só no crime organizado, entre as forças de segurança, mas na sociedade carioca como um todo. As duas comunidades onde já acontecem essas incursões têm reflexos em escolas, postos de saúde e transporte público. Rodrigo Monteiro vem contar tudo para a gente, como ele disse, da Central de Monitoramento da Prefeitura. É uma operação das polícias estaduais, né, nesses dois complexos muito importantes, muito grandes do Rio de Janeiro. E claro que isso traz reflexos para toda a cidade. Rodrigo Monteiro, muito boa tarde, a sua informação. Boa tarde, Yuri. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui no 360, que reflete em toda a cidade e gradativamente ao longo do dia a gente vai percebendo que ela vai sendo impactada por conta, né, dos reflexos e das consequências, uma contrapartida das facções criminosas, principalmente do Comando Vermelho, em retaliação à operação das forças de segurança. Eu estou falando ao vivo aqui do Centro de Operações da Prefeitura, como você disse, um lugar onde é possível perceber nas telas, né, de várias câmeras do Centro de Operações como está neste momento a situação na cidade. No começo da tarde, a cidade do Rio de Janeiro saiu do estágio 1, ela foi para o estágio 2 por conta dessas intercorrências, por conta das interdições em vários pontos aqui da capital fluminense e por conta da operação policial que começou nas primeiras horas de hoje, como a gente vem acompanhando aqui na CNN. Agora, por exemplo, é possível perceber que tem mais de 10 pontos de interdição. O ponto mais crítico, pelo que eu estou acompanhando antes de entrar ao vivo aqui de cima, pelo drone do Centro de Operações da Prefeitura, é a parte ali da Zona Norte que pega a estrada Grajaú-Jacarepaguá e também as avenidas Marechal Rondon e a 24 de Maio. Logo, para quem é aqui do Rio de Janeiro, quem sai ali do Maracanã, né, pela a antiga Radial Oeste, pela ali a Rei Pelé e vai em direção à Zona Norte. Então, eu consegui perceber aqui vários pontos de interdição, principalmente nessa área. Há também bloqueios, agora há pouco eu pude perceber aqui em pelo menos 2 pontos da Avenida Brasil, um caminhão da empresa municipal de energia aqui da cidade, ele foi sequestrado pelas pessoas, a chave foi tomada e atravessaram o caminhão também nessa parte ali da Avenida Brasil, principalmente na altura de Bom Sucesso. Não são só esses 2 pontos, são vários por toda a cidade do Rio de Janeiro. Tem muitos ônibus atravessados, eu pude perceber inclusive aqui de cima em algumas imagens aéreas feitas pelo Centro de Operações, muitos ônibus retornando para as garagens com medo dessa represália, com medo dessa retaliação, porque tem vários pontos interditados. Agora há pouco veio a confirmação por parte da Secretaria de Segurança Pública de que oficialmente até o momento tem 60 pessoas que foram mortas durante essa operação. Dessas 60, 56 suspeitos, 4 policiais, desses 4 sendo 2 do Batalhão de Operações Especiais, o BOP da Polícia Militar e 2 policiais civis. Os feridos, a maioria está sendo levada desde as primeiras horas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica na Penha, bem ali embaixo mesmo, né, do Complexo da Penha, ao lado inclusive do Complexo da Alemão, uma enorme área que é o coração aqui no Rio de Janeiro do Comando Vermelho, dessa facção nova, que é uma área, inclusive, onde tem praticamente quase que 200 mil pessoas, segundo os últimos dados do IBGE. 75 fuzis foram apreendidos até o momento, tem praticamente mais de 80 pessoas presas, 75 fuzis, é uma apreensão de guerra. A gente já pode afirmar categoricamente que essa é a maior operação da história do Rio de Janeiro em letalidade, tendo em vista o número de pessoas mortas. Esses presos também estão sendo levados, né, a maioria para a cidade da polícia, que fica na Zona Norte. Aqui no Centro de Operações, eu pude perceber também, checando com algumas informações, que o prefeito da cidade do Rio está reunido com o vice, com toda a cúpula dele na área de segurança pública e também na área de operações
da cidade. E agora a gente vai acompanhando como que essa consequência, o reflexo dessas ordens da facção criminosa Comando Vermelho vai impactando a cidade. Então a orientação da prefeitura, inclusive do prefeito Eduardo Paes, é de que as pessoas evitem o deslocamento pela cidade. A gente sabe que as pessoas que estavam trabalhando, né, até então, elas precisam ir para casa. Eu estou acompanhando bem de perto a situação, principalmente da Avenida Brasil, que é a principal via de acesso para chegar e para sair da cidade, que liga também, né, a região para a Baixada, aqui do centro do Rio para a Baixada Fluminense. E a orientação é para que as pessoas evitem o deslocamento, até para que as forças de segurança da Polícia Militar, da Polícia Civil, possam se deslocar para alguma ocorrência, para alguma interdição. Eu também estou percebendo daqui de cima vários pontos da cidade com a ação da Polícia Militar, fazendo revistas, acompanhando o deslocamento, né, talvez uma possível fuga de um grupo criminoso ou não, fazendo essas blitzes e também acompanhando todo o deslocamento da cidade. Uma operação para cumprir praticamente 100 mandados de prisão, uma investigação que durou muito tempo, de acordo, inclusive, né, com o governador do Rio, Cláudio Castro. Ele disse isso em entrevista hoje mais cedo, a gente acompanhou aqui na CNN, onde a polícia, desde as primeiras horas, foi até o Complexo da Penha, o Complexo do Alemão, para poder prender esses criminosos depois de muito tempo de investigação. Estou por aqui acompanhando, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, com mais informações. Volto com você. Rodrigo, só para a gente reforçar uma informação que a gente já colocou atualizada na tarja aqui no título da nossa tela, mais 4 mortes confirmadas, com isso um total de 64 mortes e 81 presos. Rodrigo, deixa eu só, para a gente trazer aqui, segundo estudiosos da Universidade Federal Fluminense, já podemos dizer que se trata da maior operação policial na história contra o crime organizado. Você havia feito menção, Rodrigo, queria que você nos desse um pouco do contexto, né? Você está aí no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, imagino que na região central da cidade. Queria que você contasse para a gente um pouco do seu próprio deslocamento e do que vocês, da nossa equipe aí no Rio de Janeiro, têm percebido de dificuldade de repercussão, quanto as pessoas, né, nos seus grupos de amigos, familiares, estão atentos a essa situação, seja para o seu próprio dia a dia, mas para esta questão também do quanto este domínio territorial do tráfico é uma realidade há muito tempo do Rio de Janeiro, mas é uma realidade que a população está muito, muito saturada, sejam as pessoas que moram nessas comunidades, sejam as pessoas que acabam sendo afetadas indiretamente num dia como hoje. Pois é, Yuri, a grande verdade, a gente conversando, né, com os nossos amigos, acompanhando o dia a dia da cidade, é que muita gente, a maioria, tem medo de sair de casa, por exemplo, para trabalhar, para ir para a escola e não sabe se vai voltar. E isso, quando consegue sair de casa, né, muitas pessoas moram em comunidade, moram nesses complexos por conta das operações. A gente sempre acompanha, né, principalmente nas primeiras horas do dia, aqui no Rio de Janeiro. E quando acontece uma operação como essa e ela vai escalando, né, conforme as horas vão passando, conforme a polícia vai, né, tomando as ações e vai tendo uma retaliação por parte do Comando Vermelho ou por parte de outra facção, por exemplo, as pessoas que estão na rua, elas ficam mais preocupadas ainda, né, para saber como que elas vão chegar até em casa, tendo em vista o próprio horário. Imagina as pessoas que estão dentro dessas comunidades, quando a própria operação ela continua, elas ficam no meio do fogo cruzado, essas ordens elas vêm, né, descendo, escalando até chegar na ponta da via pública, com aquele modo operante que a gente está sempre acostumado a ver aqui no Rio de Janeiro, deles tomando as chaves, por exemplo, dos ônibus do transporte coletivo, ateando fogo em barricadas, em ônibus, em vários pontos da cidade. É uma situação orquestrada. De fato, né, vem a ordem da retaliação por parte da facção criminosa. A Polícia Militar, as forças de segurança, os serviços de inteligência, eles estão bem atentos a todas essas movimentações. Então, fica essa preocupação das pessoas. A gente lembra, né, que recentemente teve, por exemplo, na parte da zona norte ali do Chapadão, com o Complexo da Pedreira, há poucos dias atrás, uma invasão nessa disputa de território. A polícia, por outro lado, está sistematicamente, né, focando e contendo essas expansões, essas brigas territoriais. E a gente, como população, fica no meio do fogo cruzado, aguardando, né, que esse período acabe, sem saber muito
muitas das vezes o que vai fazer, o que vai acontecer e muitas das vezes também refém e quando não acontece, por exemplo, né, uma letalidade de uma bala perdida dessas pessoas. Por exemplo, eu pude perceber em várias imagens, a gente acompanhando, né, aqui de cima e eu também no meu deslocamento aqui para o centro de operações, várias motos cercando os ônibus aqui no Rio, nas vias públicas, mandando parar, atravessando os ônibus, e isso vai acontecendo em vários pontos, não só no sentido da zona sudoeste, como também na zona norte, ali no miolo do complexo do Alemão com o complexo da Penha, tudo como uma retaliação por conta da operação hoje que está acontecendo, né, com as forças de segurança aqui do Rio de Janeiro. Volto com você. Rodrigo Monteiro, obrigado mais uma vez pelas suas informações. A gente volta a conversar, claro, nesta edição do CNN 360, dedicada praticamente em toda a sua íntegra à cobertura desta mega operação.